Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos falar aqui agora sobre João, terceiro capítulo, Nicodemos se encontra com Jesus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa tocar o coração de cada um dos irmãos, as irmãs que estão nos acompanhando aí, as crianças, os adolescentes, né? Que o Senhor Jesus possa falar conosco. Em João, terceiro capítulo, você abre sua Bíblia aí para acompanhar, né? A gente os estudos bíblicos aí. E aí você vai ver que Nicodemos, quando ele vai encontrar com Jesus, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. O nome Nicodemos, ele está relacionado com a palavra Nike, né? Mesmo nome que está em Nike, de marca de calçado esportivo, né? Significa vitória, poder, está relacionado com o poder do povo, algo nesse sentido, né? E aí Nicodemos era um homem extremamente poderoso no meio do povo, era um príncipe, né? Um dos principais em Israel, isso é, provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, com certeza era um homem muito influente, tá? E aí a Bíblia diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse homem era responsável por instruir a nação, um dos responsáveis por instruir a nação na lei do Senhor. E aí, este de noite foi até Jesus. Ele foi até Jesus de noite por quê? A Bíblia não explica se ele foi à noite porque ele estava com vergonha ou se porque ele estava com medo. Porque a Bíblia deixa claro que muitos fariseus creram em Jesus, muitos sacerdotes creram em Jesus, mas eles não falaram, não confessaram, porque eles tinham medo de ser expulso da sinagoga. E então a Bíblia diz que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O Nicodemos, nós vamos ver que depois desse encontro com Jesus, ele vai lá na frente, ele vai demonstrar profundo respeito pelo Senhor Jesus e certamente ele se converteu a Jesus. Mas aqui ele precisou passar uma experiência dramática. Ele foi até Jesus de noite e disse: Rabi, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, vindo da parte de Deus. Por quê? Porque os seus ensinos estão alinhados com a Torá. Não, nada disso. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, o que chama a atenção de Nicodemos para levar Nicodemos a ir encontrar com Jesus, a princípio, não é que ele estava interessado nos ensinamentos de Jesus simplesmente. Mas o que chama a atenção dele para ele ir até Jesus são os sinais. Não que isso seja ruim de tudo, porque os sinais realmente serviam, em grande parte, para que a multidão fosse atraída para ouvir o ensino. E aí ele fala assim, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, ou amém, amém, que é o que vai estar aqui no original. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pode nem ver, Nicodemos. Você está dizendo que, eu sei que o senhor é mestre vindo da parte de Deus, então você não pode nem ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, tem que nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Grande parte das pessoas que se dizem cristãs não nasceram de novo. Por isso, elas não conseguem ver o reino de Deus, elas não conseguem achar graça no reino de Deus, elas precisam de outras coisas para poder manter elas congregando, para poder manter elas frequentando aqueles locais, porque eles não nasceram de novo, eles não conseguem ver o reino de Deus. Eles não conseguem ver graça na comunhão, eles não conseguem ver graça no amor entre os irmãos, eles não veem graça na simplicidade do evangelho de Jesus Cristo, eles não conseguem ver graça nisso, então precisam, muitas vezes os líderes precisam inventar moda, vamos dizer assim, para ser bem mais claro. E aí Jesus fala com Nicodemos: olha, é verdade eu vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode nem ver.
Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, né, nascer de novo, sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Será que ele deveria morrer e nascer numa próxima geração, algo semelhante à doutrina que Nicodemos não acreditava? Porque Nicodemos ele crê como Jesus na ressurreição dos mortos, não em reencarnação, que não é bíblico, reencarnação. E aí Jesus não está falando disso. Ele está falando da mesma pessoa, Nicodemos, nascer de novo. E aí Jesus fala: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar, não só ver, agora não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, você está fora do reino. Você não consegue ver a dimensão do reino. O que você viu são sinais, são milagres. Mas o reino mesmo você não está percebendo. João Batista veio antes de Jesus. Ele veio logo ali no início, anunciando a chegada do reino. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. E quem é o reino? Cristo é o rei. Ele é o rei. Ele está ali, sendo o representante maior do reino completo de Deus. E aí eles não conseguiam ver o reino de Deus. Jesus está bem ali. Jesus é o Messias, né? O rei esperado. E Nicodemos está diante de Jesus e falando assim: sabemos que o Senhor é um mestre vindo da parte de Deus. Mas ele não é só um mestre, ele é o próprio Messias, que a própria Torá, os próprios escritos, né? Os próprios salmos falavam sobre isso, os provérbios, os profetas. E um grande mestre em Israel, chamado Nicodemos, estava ali diante de Jesus e falando com ele como se fosse mais um mestre ou mais um profeta que estava chegando por ali, mas ele era muito mais do que isso. Por isso Nicodemos não podia ver e nem sequer participar do reino se ele não nascesse de novo. Percebe que apesar de todo aquele reconhecimento e talvez até um ar de bajulação, Rabi, Jesus poderia, se fosse um outro caso, se não fosse Jesus, esse mestre poderia ficar um pouco orgulhoso. Ora, Nicodemos reconhecendo o meu ministério, Nicodemos me chamando de Rabi, dizendo: olha, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Lembra daquele jovem rico que chega diante de Jesus e fala: bom mestre, bajulando, e Jesus fala assim: ó, bom? Jesus não está dizendo que Jesus não era bom. Ele está ensinando aquele jovem para de bajular os mestres, porque ele queria uma reciprocidade. Aqui Nicodemos chega chamando ele de rabi, etc e tal, e Jesus já começa ensinando, mas não respondendo necessariamente a pergunta de Nicodemos. Nicodemos pergunta: pode um homem nascer entrando e ele entrar no ventre da sua mãe e tudo mais? Jesus fala: olha, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E aí ele fala: o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Olha, Jesus foi duro, muito duro com Nicodemos. Não fique admirado. E Jesus continua falando: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E lembrando que Paulo vai falar em Romanos que todos aqueles que são os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. Não guiados pelo seu próprio nariz, né? Mas que são guiados pelo Espírito. É interessante porque quando você é nascido de novo, o Espírito Santo ele começa a tocar. E aí precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Há tantas vozes. E quando eu falo de vozes, eu estou falando de distrações que nos impedem de poder ouvir a voz do Espírito Santo nos dias que nós estamos andando nessas ruas. Às vezes Deus quer usar você para poder falar a uma pessoa que está sentada numa calçada. Talvez você até percebe, sente de falar, mas aí fica assim: será que é para mim? Será que é para mim falar com essa pessoa? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Ora, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e que o Espírito está guiando o nosso coração. Deus nos deu a missão de ir evangelizar, ir pregar. Percebe?
Agora ele fala, então Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Como pode ser uma pessoa guiada assim, que o vento não sabe de onde vem, que você ouve o vento, mas não sabe de onde vem nem para onde vai? E aí ele fala assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Olha que interessante, Nicodemos era um homem extremamente conhecedor. Ele era um homem profundamente instruído na lei, nos profetas, nos salmos, nos chamados escritos, né? Ele era um homem dedicado a ensinar. Quando Nicodemos passava na rua, Nicodemos, José de Arimateia não, é o Gamaliel que eu queria falar, esses grandes mestres da lei, olha, os pais mostravam os filhos, olha ali, Gamaliel, né? Nicodemos, grande homem, grande instrutor da lei de Deus. Esses homens eram admirados, tinham conhecimento profundo, de fato, eles tinham conhecimento profundo, como, sei lá, outros que vieram depois também. Mas faltava uma coisa, nascer de novo. E isso nos dá um entendimento tão profundo de uma realidade espiritual que muitos crentes cristãos estão vendo vídeos e vídeos no YouTube. Olha, preste atenção nisso que eu vou falar. Muitos estão achando que a salvação depende de conhecimento, isso é gnosticismo. Você não precisa disso, não. O conhecimento precisa para ser prático na sua vida. Não para você ser uma ovelha gorda que está sempre recebendo conhecimento e recebendo conhecimento para ser salvo. Que isso? Como assim? Tem pessoas que se achando melhor do que os outros porque conhecem mais. Falam com arrogância, arrotam soberba. Mas espera aí, o conhecimento era para te deixar mais humilde. Jesus veio nos ensinar a aprender de mim. O aprender o quê? Que sou manso e humilde de coração. Então, se esse conhecimento todo está te levando à soberba e arrogância, você está morrendo, porque está, ao invés de olhar para Jesus, você está olhando para os mestres da lei que eram soberbos, que subiam para orar no templo, ora, e batiam no peito, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse publicano. E aqui nós aprendemos uma lição importantíssima, porque quando Nicodemos faz a pergunta para Jesus, como pode ser isso? Como é que pode? Ele era para entender um pouco, porque a lei falava sobre Cristo, Moisés escreveu sobre Jesus, a lei, os profetas, os salmos, tudo apontava para Jesus. E Nicodemos, um mestre que guiava uma nação inteira, um dos que guiava a nação, ele estava diante do Messias prometido e não conseguia enxergar o reino de Deus ali. Olha, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus fala com ele aqui no terceiro verso. Quando fala no quinto verso, ele fala que não pode entrar no reino. Nicodemos estava ali com todo o conhecimento. Ele era uma biblioteca ambulante. E aí, esse conhecimento não levou ele a Cristo. O que levou ele a Cristo foi essa curiosidade dele aqui, debatendo com Jesus. Jesus pegou pesado com ele. E aí, quando ele pergunta assim, Nicodemos, que eu estou dizendo que não levou ele a Cristo, porque Nicodemos não foi até Jesus dizendo, olha, descobri, o Senhor é o Messias. Não foi isso. Agora, ele pergunta assim, então Nicodemos perguntou no verso 9, como pode ser isso? Aí Jesus fala uma coisa dura para Nicodemos, porque Nicodemos era um mestre. Ele estava acostumado às pessoas ouvirem ele, concordarem com ele, talvez debater algum assunto com ele, mas sempre olhando para Nicodemos com respeito máximo, não que Jesus faltou com respeito com ele, mas a maneira que Jesus fala com ele é muito dura para ele engolir, talvez ninguém teria coragem de falar assim com Nicodemos. E aí Jesus fala assim, você é mestre em Israel. Ele não era mestre só em Jerusalém e ali na Judéia. Ele era mestre reconhecido em todo Israel. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Para e pensa. Ele está conversando com Jesus. E Jesus fala, se não nascer de novo, não pode ver o reino. Se não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino. Mas como pode ser isso? Você é mestre em Israel, Nicodemos. Você está ensinando as pessoas. Você não sabe isso? Isso é o básico. Isso é o básico. E aí, ele fala assim, em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos
e damos testemunho do que vimos. Jesus já tinha alguns discípulos aqui. Damos testemunho do que vimos, mas, e aí lembrando que Jesus está falando ali, o próprio João Batista testemunhava de Cristo. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Quem é esse vocês? Né? Os mestres fariseus da época ali que entraram em conflito com Jesus o tempo todo. Muitos dos judeus passaram, né, tempos vendo os milagres, os sinais, admiravam os sinais, admiravam o pão que Jesus multiplicava. Jesus fala, vocês me acompanham por causa dos sinais. Vocês querem comer, né? Então, aí ele fala assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando eu falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhe falar sobre as coisas celestiais? Eu acho interessante como que como que o Shuraki traduz essa passagem. Isso aqui ele fala no verso 12, né? Ele fala assim, olha: se vos falo a propósito da terra, não aderis, como aderireis? É uma linguagem do português antigo. Se vos falasse do céu. Olha, vou ler numa linguagem mais fácil. Se eu estou falando, se o que eu falo a propósito da terra, e vocês não aderem, vocês não creem, como vocês vão aderir se eu falasse do céu? E aí ele está falando aqui, como que vocês vão crer se eu estou falando das coisas, se eu estou falando de coisas terrenas e você não está entendendo? Imagina se eu falar das coisas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, que é o próprio Jesus. E ele fala, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos já leu aquela passagem 1 milhão de vezes. Nunca associou aquela passagem ao Messias. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí você lembra que a serpente estava relacionada ali com as serpentes que vinham picar o povo no deserto por causa da desobediência do povo. Lembra? Serpente é símbolo de maldição. Estava lá, fez uma haste, Moisés fez uma haste para que ela tivesse ali em cima. E muita gente não entende isso, aquela serpente não era alvo de adoração. Depois o povo, né? Depois lá na frente você vai ver que o povo pega essa serpente em suas idolatrias e tudo mais, dão um nome para essa serpente, distorcem o caráter dela, o caráter daquilo que Deus tinha mandado fazer. Deus não falou para adorar, Deus falou para olhar para aquela serpente, é símbolo de maldição. E Cristo foi feito, ele assume as maldições ali, o pecado, né? Porque o pecado traz essa maldição na cruz, e aquilo apontava para Cristo, para que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aí fala assim no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo chave do evangelismo foi falado aqui no diálogo de Jesus com Nicodemos. Olha que coisa linda, profundamente. Aí fala assim, por quê? Por quê? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Essa primeira vinda de Jesus não foi para juízo, como vai ser na segunda vinda. E aí você vai ver vários textos falando sobre esse juízo. Por exemplo, João 5, verso 27, né? E vários outros textos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, quando Jesus vem, o Verbo se fez carne, para salvar o mundo. Na primeira vinda é para salvar. A segunda vinda, claro que é salvação para aqueles que aguardam a Cristo nessa esperança da fé, mas para o restante é condenação, aqueles que estão rejeitando a palavra. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. E por isso o nome dele é Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quem que é o povo de Jesus? Aqueles que creem em Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta.
A luz veio ao mundo, a luz que João vai falar sobre ela. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas, a escuridão, do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más, são filhos do diabo, quem permanece nas más obras. Isso aí João vai falar lá nas suas cartas. Ele fala assim: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Já percebeu quando a pessoa quer fazer coisa errada, ele prefere fazer no escuro? Pois é, se você acender a luz ali, ele fica exposto. Então, ele se afasta da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. É isso que Jesus está dizendo. Então, muitas vezes as pessoas não querem. Vou te dar um exemplo simples aqui agora que você vai entender. Você já viu pais e mães que estão vivendo a vida errada e eles, ao invés de levar os seus filhos para a igreja, por exemplo, né, na congregação, ao invés de permitir que alguém leve, eles não deixam. E não é porque eles não querem o bem dos filhos, mas é porque eles não querem que os filhos vejam as suas obras más. Porque vai vir luz ao entendimento dessas crianças. E elas, toda criança é assim, quando você ensina o certo para ela, ela vai gravar aquilo no coração. E ela vai começar a ver que você está fazendo errado. Vou te dar um exemplo. Se você ensinar uma criança que ela tem que usar o cinto de segurança, que todo mundo tem que usar o cinto para a sua própria segurança, e que o sinal vermelho do semáforo ou a placa de pare, o veículo tem que parar, faz esse teste. Essa criança nunca mais vai esquecer essa regra. Mas ela vai começar a te cobrar também, quando você estiver sem cinto, quando você furar o semáforo, quando você não parar na placa de pare. Só que aí você vai começar a ficar incomodado, porque a criança vai começar, olha, era para parar. Olha, pai, era para estar de cinto. Aí o que a pessoa faz? Ela prefere não ensinar o correto, para que ela não seja cobrada, porque o próprio Deus vai usar essa criança para poder repreender os pais. Tá entendendo? E o mais triste de tudo é ver pais cristãos que não dão testemunho. Aí Jesus fala assim, verso 20, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando as obras são reprovadas pela luz da palavra de Deus, sabe o que eles dizem? Não julgueis, não me julgue. Peraí, o que é julgar? Julgar é discernir entre o certo e o errado. A Bíblia diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. O mesmo versículo que fala, não julgueis, fala, mas julgai. Qual é o critério do julgamento errado? Julgar segundo a aparência. Se você julga assim, com a medida que você está julgando, você vai ser julgado também. Mas ele fala, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Pela palavra de Deus. E aí, quando a pessoa é julgada e ela é reprovada nas suas obras, ela diz, não me julgue. Não julguei, se virou uma desculpa das pessoas que querem dizer assim, me deixa pecar sossegado, não mexe comigo. Eu sei o que estou fazendo, deixa eu quieto. Sabe? E querem manter a sua vida de pecado. E muitos hoje abraçaram essa teologia do demônio, que dizem, olha, cada um cuide de si, né? Deixa que eu sei me virar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos exortar uns aos outros no dia que se chama hoje. Olha, Hebreus vai dizer que no dia que se chama hoje, para quê? Para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. O pecado te engana e fala que ele não é nocivo, ele não é danoso a longo tempo. O pecado te engana, dando a sensação que todo mundo está fazendo isso. Será que Deus vai se importar só por causa de mim? Vai, você é precioso. Deus corrige quem ele ama. E como que Deus corrige? Vai vir uma voz do céu e vai dizer, olha, Felipe, para de fazer essas coisas. Pode ser que sim. Pode ser que essa voz venha dentro do meu coração. Mas pode ser que Deus use alguém para observar a minha atitude e falar, Felipe, você precisa ser repreendido. Isso aí está errado. Irmãos, entenda uma coisa. A correção, a Bíblia diz que a princípio ela não parece ser boa, mas ela é para nos corrigir. O que é corrigir? Algo está errado e agora vai ter que andar certo, porque Deus quer a gente andando certo com ele. Para quê? Para que a gente não dê brechas para o inimigo trabalhar na nossa vida, na nossa família e na nossa congregação, na sociedade, usando a nossa vida. Por isso a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Não está falando isso para o mundano já está na mão do diabo. Está falando para mim e para você, crentes. Não dê lugar ao diabo, que se der,
der lugar, ele ocupa o espaço. Está entendendo? E como que você dá lugar ao diabo? Se você não está vivendo a vida de santidade, o diabo vai entrar e vai fazer toda a destruição que você está permitindo. E aí, ele continua falando, verso 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha aí. Ou seja, quem tem medo é de ser analisado, examinado, é porque ele está vivendo a vida de pecado. É simples. É desse jeito. Agora, se a pessoa está vivendo a vida de santidade, ou seja, quem pratica a verdade se aproxima da luz, se aproxima de Cristo. Há muitas pessoas que elas são dodói, mas não é porque elas simplesmente não querem congregar, porque elas não querem, como que eu digo? Como eu diria, eu não quero congregar é por causa... Põe mil e uma dificuldade. Mas muitas vezes é porque a pessoa está vivendo em vida de pecado e ele não consegue permanecer na congregação do justo. Vou abrir um parênteses. Não estou falando que a pessoa que não está congregando, ela está em pecado. Fique claro isso. Claro, se ela permanecer sem congregar porque ela não quer congregar, isso é pecado. Está lá em Hebreus, está falando isso. Não deixe de congregar. Agora, existem pessoas que não estão congregando. Por quê? Porque elas estão vendo pecados sendo permanecidos ali na própria congregação. E aí eu vou falar de pastores que estão vivendo a vida em adultério, a igreja não repreende, fica lá na frente da liderança, continua vivendo a vida de adultério, desse jeito. E ninguém fala nada. Paulo, aconteceu isso lá no início da igreja de Corinto. Não com a liderança, mas aconteceu com o rapaz ficando com a mulher do pai dele, um absurdo, a igreja não fez nada, ninguém se doeu. Paulo falou, que é isso que vocês estão fazendo aí? Agora imagina se aquela igreja fica daquele jeito, e aí tem um irmão lá, outra irmã, olha aquilo ali, vê aquilo ali acontecer, e fala assim, eu não vou ficar aqui não, mas ore para Deus abrir as portas para você congregar, meu amado. Não fica parado, não, nós dependemos dos outros. A congregação serve para isso, serve para Deus poder tocar a nossa vida, para a gente abençoar um. E interessante que Deus usa a gente muitas vezes para fortalecer alguém, às vezes é numa área que a gente está com dificuldade. Já percebeu isso? E aí, como que você vai estar tendo liberdade de chegar perto de uma pessoa, edificar um irmão, contar as bênçãos, não só contar as bênçãos, orar uns com os outros? Oração é fundamental. Oração é fundamental. Não engane seu coração achando que adquirir conhecimento, você vai ficar igual Nicodemos. Adquirir conhecimento é vida com Deus. Não é não, isso é só uma parte quando ela vai te dar uma revelação e te motivar à prática. Essa é a revelação de Cristo, tá? Não é para exibicionismo, não. Para você tirar onda que você tem toda a revelação, nada disso. Se o conhecimento que você tem não te leva a ser uma pessoa mais mansa, a ser uma pessoa mais humilde e ser uma pessoa mais ativa no reino, esse conhecimento não serve de nada. Pode ser o conhecimento mais lindo do mundo, não serve de nada. Por exemplo, conhecimento escatológico. O que adianta você saber toda a verdade acerca do tempo do fim, se no fim você está perdido? Para e pensa. Nicodemos tinha todo conhecimento. E Jesus fala, você precisa nascer de novo. Imagina nós, com todo o conhecimento acerca do tempo do fim, e no fim a gente está perdido. Então eu vejo muitas pessoas soberbas, achando que bater no peito, não tem revelação, que eu tenho isso. Meus irmãos, não nos engane, não se deixe enganar. Conhecimento, se você achar que é o conhecimento que vai te salvar, você está praticando uma parte do gnosticismo, achando que... E não só isso, você está achando que o conhecimento é o que está fazendo você ser melhor do que os outros. E não, às vezes está fazendo você ser pior. Quer uma prova disso? 1 Coríntios 8. Deixa eu abrir aqui, eu nem ia ler esse texto, não. Mas fala assim, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Paulo não era contra o conhecimento. Pelo contrário, Paulo instruía, ele dava o conhecimento.
Mas ele está falando de um conhecimento desconectado de amor. Entende? Tem muito disso. Tem muito disso na internet. Ah, mas é conhecimento bíblico. Não se engane. Você acha o quê? As heresias são, entre aspas, usa a Bíblia. As heresias é o uso da Bíblia. As pessoas usam a Bíblia para divulgar suas heresias. As pessoas usam a Bíblia para várias falsas religiões que tem aí. Para fazer um monte de, inclusive, religiões que mexem com demônios, com espíritos malignos, com possessões demoníacas e várias outras coisas aí do diabo, usam a Bíblia. Mas entre usar a Bíblia e a palavra da verdade, do Espírito que edifica, que vivifica, que direciona, que nos guia nos nossos passos e que nos leva ao amor, que Paulo fala que o amor edifica, é essa palavra que Jesus está falando com Nicodemos. Você acha que Nicodemos precisava de uma aula de Bíblia? Não. Ele precisava de um choque de realidade. Nicodemos, conhecimento você tem, mas você não tem, não nasceu do Espírito, não nasceu de novo. Você não tem comunhão com o Deus da Bíblia. Você até sabe sobre Deus, você fala sobre Deus, e antes que alguém fale alguma coisa, a Bíblia fala que aquele que não tem o filho não tem o pai. Nicodemos estava diante do filho. Mas Jesus fala, eu estou falando a verdade, você não acredita. Ele fala assim, virei a página, ele fala assim, em verdade lhe digo que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. E aí? Ele precisava aceitar o testemunho. Mais tarde, você vai ver Nicodemos no capítulo 7 de João, ele vai ter uma ação muito bonita. Deixa eu ver aqui. Né? Você vai ver que quando Jesus... Deixa eu ver aqui. Capítulo 7, verso 50. Nicodemos, um deles, um dos fariseus, né, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Aí eles falaram com Nicodemos, por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta, né? Então, o que aconteceu aqui? Nicodemos entra em defesa de Jesus, no capítulo 7. E lá no capítulo 19, deixa eu só conferir aqui, você vai ver, capítulo 19, quando José de Arimateia, do verso 38 ao verso 42, quando José de Arimateia vai lá pedir o corpo de Jesus e etc., e fazer todo o sepultamento, no verso 39 fala, e Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de, aqui está 35 quilos, mas é 100 medidas é um composto de mirra e aloés. Então, ele não só foi lá junto com José de Arimateia, está demonstrando que agora ele tinha crido em Jesus, como ele também leva presentes, né? E aí, mirra e aloés. Eu me lembrei que, se eu não me engano, mirra faz parte do presente do nascimento também. Meus irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos. Se você não... Eu vou falar um negócio rapidinho. Se você não tem Instagram, não faz. Não faz. Tem nada de útil lá. Não sei se você vai fazer algumas coisas seguindo pessoas de Deus lá, mas ainda assim tem um monte de babaquice lá que não tem nada útil. Tem umas pessoas lá abençoadas? Tem, mas são pouquíssimos. Você vai achar isso aqui também. Mas se você tem Instagram, se você que tem... Lá no Instagram, eu estou fazendo uma série que depois eu vou colocar ela no Devocional, no canal Devocional Bíblico Online. Eu estou fazendo um estudo todos os dias, de capítulo a capítulo de Provérbios. Muito lindo, Provérbios. Provérbios 1, 2, 3, 4, 5, amanhã vai ser o 6. Claro, quem vê essa live depois já passou, né? Então, todo dia eu estou fazendo às 11h30 da manhã. O pessoal do Devocional Bíblico Online pode ficar tranquilo que eu vou colocar ele no canal Devocional Bíblico Online, tá bom? Então, se você que está no curso Bíblico Online e não conhece o canal Devocional, vai lá. Você que é do Instagram, digita lá curso Bíblico Online que você vai achar. E eu não acesso, mas eu
comecei a postar a pedido de uma irmã aqui no comentário, eu não me lembro o nome dessa irmã, os videozinhos do devocional, aqueles da mãozinha, né? No TikTok, para ver se eu alcanço alguns adolescentes lá. Não entro naquele negócio, só clica aqui e mando. Ok. Mas uma coisa me veio à mente. Fazer alguns estudos, até conversei isso com a minha esposa. Eu falei assim, olha, eu tive uma ideia aqui para mandar vou mandar no TikTok, mas vou mandar aqui também, eu acho, né? Que é sobre pornografia, tá? Aquele ambiente talvez seja um lugar ideal para poder falar sobre pornografia, porque, com certeza, TikTok, Instagram, não podem falar o nome desses tem, não, né? Eu esqueci. Essas coisas aí, tem muita pornografia. Muita pornografia. E eu falo pornografia no sentido genérico da palavra, porque tem coisa que algumas pessoas vão falar assim, mas isso não é pornografia. Pois é, meu queridinho, minha queridinha. Isso está te levando ao pecado por causa da sensualidade? Tá. Então, é pornografia, sim. Entendeu? Então, tô querendo fazer um curso. Lógico que isso aí vai ficar aberto para o pessoal, né? Sobre pornografia. E, evidentemente, a utilidade disso vai cair aqui também seria talvez útil colocar aqui no próprio curso bíblico online ou no devocional, tá bom? Então, peço que vocês orem por nós, para que Deus nos dê sabedoria de como abordar esse assunto, como colocar ele aqui, né? De uma maneira que seja compreensível, de uma maneira que seja restauradora, porque isso é devastador para as vidas. Isso está acabando com as pessoas no mundo, homens e mulheres, casamentos e pessoas que estão namorando, que não conseguem se relacionar e criam traumas e criam problemas seríssimos nas suas vidas por causa disso. Então, peço que os irmãos orem por nós, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí e Deus abençoe você. Vou estar desligando aqui agora, tá? A irmã Eunice fez uma pergunta ali, deixa eu só ler a pergunta dela. Tem a versão em PDF disponibilizada para impressão do curso de sistematização. Deve ser o curso de teologia sistemática, né? Não, irmã, escreve aí para mim. Porque lá no curso de teologia sistemática tá tudo PDF, é só baixar. Tá debaixo dos vídeos tem geralmente é bom se perguntar, tem um monte de gente que pergunta isso. Debaixo dos vídeos tem uma setinha para baixo de download, só clicar e baixar, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado por estar aí com a gente até agora aí, tá? O Senhor é muito misericordioso. Peço que vocês possam ajudar o canal com os cliques aí porque YouTube é assim, né? Ele trabalha com o interesse das pessoas. Então, se as pessoas se interessam, ele indica para mais pessoas, né? Se não, ele para de indicar. É por isso que muitas pessoas às vezes falam assim, e confere se você está inscrito e se também você ativou o sininho para receber as notificações. Muitos irmãos reclamam que não receberam a notificação, inclusive das lives. Mas por quê? Porque eles não ativaram o sino, tá? Então, você entra no canal assim que eu desligar, você vai ver lá se você está inscrito e do lado da inscrição tem um sino. Você vai escolher toda notificação vai aparecer para você, tá bom? É da teologia mesmo, né, irmã? Então, lá nos vídeos, você vai ver que embaixo tem... Isso, minha irmã. Amanda, Deus abençoe, minha irmã. Você vai ver que tem uma setinha para baixo que é de fazer o download dos PDF, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos. Até a próxima. Não estou devendo não, tá? O vídeo vai sair agora no fim de semana, ou no meio da semana, ou quarta ou quinta-feira, vai sair o vídeo de Levítico 26. A gente está terminando Levítico para entrar em Números, que é o meu livro preferido, é Números, tá? Riquíssimo, maravilhoso. Deus abençoe. Até a mais, se Deus quiser.